O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração.
Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Isso está aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 31 e 32. Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, ele disse que o filho mais novo, que afastou da casa do pai, afastou do seu coração, do seu aconchego, da sua misericórdia, que foi afastando com as suas próprias pernas e que foi viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, que o pecado é uma revolta. Ele diz claramente, é Jesus quem está dizendo para nós, gente, é Deus, são os diagnósticos de Deus. Deus não debate com o homem, Deus ensina o homem. Ele está dizendo, este teu irmão estava morto, mas ele não estava morto, ele estava vivo. O Senhor está mostrando que o pecado é mortal. Tem pecado que mata. Mata o que, Padre? Por que o pecado é chamado de pecado mortal? Porque ele mata o amor no coração. O amor some, o amor vai embora, a graça de Deus vai embora. O pecado é um ato voluntário de expulsão de Deus. Para fazer uma ilustração, é como se você hospedasse Jesus lá na sua casa, hospedasse mesmo. Jesus chegou lá, bateu na sua porta, vai ficar lá num quarto da sua casa. Aí de repente, por conta de uma série de coisas, você começa lá a se irritar, etc. E daqui a pouco você começa a colocar o seu doce hóspede, o seu divino hóspede, a pontapés para fora da sua casa. Por isso que o pecado mortal dói tanto, meus irmãos, que se fosse só um ato falho, um ato jurídico, não doía tanto na alma. Quando alguém peca mortalmente, essa pessoa expulsou Deus voluntariamente do seu coração. Ali não existe amor, ali não existe caridade. Mas por outro lado, o filho mais velho, que não foi embora, que ficou organizando as coisas, que ficou administrando, que ficou ordenando todas as coisas. Esse coitado desse filho mais velho era um grande de um legalista. No fundo, ele não amava ninguém. Ele não amava o irmão, um coitado do irmão, mais moço, revoltado. Ele também não tinha consideração com o pai. Ele era um egoísta, inveterado somente na lei. Tanto é que no quadro de Rembrandt, o filho pródigo, o irmão está lá observando o abraço do pai, o abraço misericordioso do pai, enquanto tem um quarto personagem no quadro de Rembrandt que está assim, com a mão batendo no peito. Ali Rembrandt ele retrata os fariseus que não entendiam o amor misericordioso do coração de Jesus. Infelizmente, todas as pessoas que se deixam levar pelo legalismo não compreendem a misericórdia. Elas julgam o próprio Deus, elas julgam quem faz atos de misericórdia. O padre, professor nosso de dogmática, que era um padre que tinha muita experiência no exorcismo, ele dizia assim, que o demônio é um grande legalista, e é isso mesmo. Se você for estudar minuciosamente, você vai ver que todo o tempo eles estão acusando Jesus de alguma violação da lei, o tempo inteiro, e eles querem acusar Jesus, e eles querem condenar Jesus, e levar Jesus ao Calvário, pregá-lo na cruz, assim, com todo o conforto da lei, com uma tranquilidade, dizendo assim, ufa, estamos fazendo a vontade de Deus. E Jesus mesmo disse isso, chegará o tempo que aqueles que vos perseguirem, aqueles que vos caluniarem, e condenarem, e matarem, julgarão estar prestando culto a Deus.
Porque é assim, gente, a inteligência do ser humano, ela é míope. A inteligência do ser humano é muito pequena diante das armadilhas do demônio. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia infinita do coração de Jesus, ela cega as artimanhas de Satanás. E hoje toda a liturgia está falando da misericórdia. Olha a beleza, que coisa mais linda a primeira leitura de Miqueias. A palavra de Deus, a riqueza da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, isso é maravilhoso. Miqueias capítulo 7, versículo 14: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade. Está vendo? O padre, o sacerdote, o bispo, ele tem que trazer o cajado da autoridade, autoridade que não é autoritarismo. Jesus disse, Mateus 28, versículo 18 e 19: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E as pessoas que viam Jesus falar, Jesus ensinar, eles diziam assim: vejam, ele fala com autoridade, não como os fariseus. Todo mundo percebe que quem não tem a unção do Espírito Santo não fala com autoridade, entre aspas, fala da boca para fora, porque quem não fala com autoridade, ou fala com legalismo, ou fala com indiferentismo. Mas quem fala com autoridade, fala com o poder de Deus. Por isso que Jesus é Christos, é o ungido do Pai, e ele tem autoridade no céu e na terra, e vai conceder aos seus sacerdotes, aos seus bispos, a todo verdadeiro homem de Deus, toda pessoa que realmente estão ali para se entregar em missão, o Senhor confere o cajado da autoridade, que é uma autoridade espiritual, não simplesmente jurídica, porque uma pessoa pode ser padre e perder a autoridade espiritual. Uma pessoa pode ser pai de 4, 5 filhos e perder a autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual, a autoridade que vem do coração de Deus, precisa da sintonia do coração do pai, daquele homem de família, pai de família, com o pai que está no céu. A autoridade do sacerdote está na graça de Deus, está numa vida reta, numa vida de oração, de adoração, de penitência. Tanto é, quando Jesus aparecia, os demônios diziam: nós sabemos quem tu és, vieste-nos para nos perder, para nos julgar antes da hora. Os demônios sabiam quem era Jesus Cristo. O demônio sabe quem é um pai de verdade. O demônio sabe quem é uma mulher que tem autoridade na sua casa, um sacerdote que vive o seu ministério. Ele sabe, e ele treme, E continua a belíssima leitura de Miqueias, versículo 18: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Está vendo? É próprio da misericórdia de Deus. Deixa eu ensinar para ver se entra no coração, porque é difícil de entrar isso na mente, no coração de gente. É próprio da misericórdia cancelar os pecados e esquecê-los. Eu vou repetir: é próprio da misericórdia de Deus perdoar os nossos pecados e esquecê-los. Qual Deus que existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado? Romanos 8, versículo 1: ora, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não deve se condenar mais, porque uma vez que você pediu perdão, a Bíblia está dizendo, a revelação está dizendo, que os sentimentos do Pai é perdoar e esquecer. Deus quer te perdoar, e se você já se confessou, Ele já te perdoou, e Ele já esqueceu. Jeremias capítulo 31, versículo 34: perdoarei a todos os seus pecados, e já não mais me lembrarei de suas faltas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim: Jesus tem 2 defeitos: não sabe fazer conta e não tem memória.
Agora, quem és tu para ficar julgando e condenando o teu irmão? Mas digo mais, quem és tu para condenar você mesmo? Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como que não nos daria com ele todos os bens? Preste atenção, gente, Deus não fez tudo o que fez para ficar com a cadernetinha dele na mão. Quem tem caderneta na mão de todos os nossos pecados é o demônio, e o demônio vai apresentar na tua consciência e também no dia do teu juízo os teus pecados, mas uma vez que você se arrependeu, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se nós dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se tomássemos posse disso, se tomássemos posse da misericórdia de Deus, seríamos totalmente diferentes, seríamos leves, seríamos alegres, seríamos ungidos, seríamos apostólicos, seríamos humildes, e continua a belíssima leitura de Miqueias. Voltará a compadecer-se de nós, voltará é um verbo no futuro. E esse livro de Miqueias foi escrito no Antigo Testamento, centenas de anos antes de Cristo. Voltará, é uma profecia, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá, de novo o verbo esquecer, no versículo 18 está dizendo que ele vai esquecer, no versículo 19 está dizendo, voltará a compadecer-se de nós e esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Não sei se você sabe, etimologicamente a palavra absolver, o padre te deu absolvição? Sim, o padre me deu a absolvição. Sabe o que significa absolvição? É a mesma coisa, etimologicamente dizendo, é desmanchar um nó e soltá-lo no fundo do oceano. É como se você tivesse amarrado por uma corda e os teus pecados fossem te puxando para baixo, para o fundo do oceano. Jesus vem e absolve os teus pecados, ele desmancha aquele nó e os teus pecados vai para o fundo do oceano e ele te traz na superfície são e salvo e traz para a casa dele com amor. Esta é a etimologia da palavra absolver. Então era para a gente sair da missa e comprar caixas de foguete aí na esquina e sair soltando foguete. O que aconteceu com você, rapaz? Você está dando piruleta aí, o que aconteceu? Você viu o passarinho verde? Não, eu fui perdoado dos meus pecados, eu encontrei o amor misericordioso de Jesus, eu encontrei a paz que eu tanto procurava. Você quer um exemplo de quem encontrou isso de verdade? Maria Madalena. A mulher deixou tudo para trás, deixou aquela vida errada para trás e nunca mais ela voltou a se condenar. E ela viveu uma vida de alegria, ela viveu uma vida na presença de Deus, sim, penitente que foi. Na vida de Maria Madalena, quem estudar a vida de Santa Maria Madalena, existem as revelações místicas da beata Catarina Emmerich sobre a vida de Santa Maria Madalena, diz que ela se tornou uma grande exorcista, porque o Evangelho de São Lucas mostra que Jesus, quando perdoou Madalena, expulsou 7 demônios, ou seja, aqueles demônios que atormentavam aquela mulher que vivia numa vida desregrada, foi para o fundo do oceano, foi para o abismo, enquanto ela subiu, e hoje está lá. Não sei se você sabe também, na vida de Santa Maria Madalena, diz que, pelas revelações místicas de alguns santos, e não é só de um santo não, Santa Maria Madalena, ela ocupa o primeiro lugar no coro das virgens. É assim que Jesus faz. É assim que nosso Senhor faz com quem o ama de verdade, com quem deixa o seu pecado para trás, o seu passado para trás.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, tudo se fez novo. Então, meus irmãos, vamos viver da misericórdia de Deus. Misericórdia não significa só perdoar pecados, misericórdia significa alegrar o nosso coração. Misericórdia é o amor de Deus que nos dá o que comer, que nos dá o que beber. Misericórdia de Deus é pessoas boas que estão do nosso lado para nos ajudar, para viver a vida junto com a gente. Misericórdia de Deus é quando você tem seus filhos, seus netos. Misericórdia de Deus é quando o padre prega a palavra de Deus aos teus ouvidos, ao teu coração. Misericórdia de Deus é quando a gente tem a igreja aberta para celebrar a missa, receber o corpo e sangue de Cristo. Misericórdia de Deus é de ter nascido num país cristão, de ter liberdade de ir e vir. Tudo é fruto da misericórdia de Deus. Por isso que Santa Teresinha vivia cantando as misericórdias de Deus e disse que ia passar a eternidade cantando as misericórdias de Deus. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia, e nós precisamos ser misericordiosos. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Lucas 6, 37. Porque filho de peixe, peixinho é. Coisa mais feia do mundo, a pessoa recebe a misericórdia, a pessoa é perdoada, a pessoa é amada, é compreendida, é ajudada, e na hora dela exercer a misericórdia, ela vem com todo o legalismo. Na hora dela ser carinhosa, humilde, ela vem com todas as razões, porque o irmão mais velho, ele tinha todas as razões. Não esqueçam, o diabo legalista. E essa misericórdia de Deus, ela não quer envolver somente o indivíduo. Eu não tenho tempo para isso, eu preciso já terminando, porque eu tenho uma missa em seguida, outra missa, graças a Deus. A misericórdia de Deus quer envolver o mundo inteiro. Versículo 19, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais desde os tempos remotos. Eu vinha dirigindo de lá para cá para celebrar a missa e vinha pensando, e termino com esse pensamento, depois a gente desenvolve isso com a graça de Deus. Deus tem todo o poder? Sim ou não? Sim. Deus ama o mal? Sim ou não? Não, Deus não. Deus pode acabar com o mal? Sim ou não? Sim. Então, se Ele tem todo o poder, por que Ele não acaba com o mal? Deus tem poder e Deus vai aniquilar o mal. Só que o jeito de Deus vencer o mal não é o seu jeito nem o meu jeito. E nem o jeito da pessoa mais inteligente, nem de Aristóteles, nem de Platão e nem de Sócrates. O jeito de Deus vencer o mal é por dentro. E quando Deus quer vencer o mal, Ele se faz frágil, Ele se faz pequeno. Então, nessa fragilidade dos nossos tempos, de 2024, nessa fragilidade da igreja, de homens que estão à frente da igreja, e de toda essa inversão de valores que vocês estão vendo, dentro da igreja e fora da igreja, está acontecendo um triunfo do bem, um triunfo da misericórdia. Deus está vencendo, e o inimigo sabe que ele está sendo derrotado. Nós estamos achando que o mal está vencendo, que o mal está tomando conta da política, da prefeitura, dos governos, que a iniquidade está tomando conta de tudo, e aos nossos olhos, sim, realmente está acontecendo. Mas isso já aconteceu algumas vezes na história, quando o mal achava que estava por cima, dominando, foi aí que ele caiu e se estatalou no chão e destruiu tudo. A Torre de Babel, quanto mais ela era erguia, quanto mais subia, quanto mais os homens diziam que tinham chegado nos céus, e Deus vendo aquilo, Deus permitindo aquilo, e aquela situação acontecendo, etc., e o orgulho humano, e a tecnologia, e o domínio de tudo aquilo caiu por terra e se destruiu a si mesmo. O mal é como um escorpião, quando ele se sente encurralado, ele mata a si mesmo.
Tanto é que os ditadores na história, vocês podem ir lá estudar a história de Nero, a história daquele ditador Hitler, vocês podem... Todas as pessoas, quando elas se sentem encurraladas, elas tiram a sua própria vida. O mal não suporta ser derrotado. Deus tem poder sobre o mal? Tem. Deus quer acabar com o mal? Quer. E como acontecerá isso nos nossos tempos? Deus está permitindo que o ser humano seja praticamente independente dele, que o ser humano seja autossuficiente. Mas daqui a pouco o ser humano, os maus, começarão a destruir a si mesmos. A natureza vai dar sinais fortíssimos e Deus enviará o Espírito Santo, a iluminação das consciências, que mostrará a cada ser humano para si mesmo. Depois Deus fará um milagre tremendo nesse mundo. Nossa Senhora prometeu em Garabandal e tantos outros santuários marianos, e depois desse milagre acontecerá a unificação de todos os cristãos, protestantes e ortodoxos, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e a Rússia se converterá mesmo, e como disse São Maximiliano Maria Kolbe, depois de um tempo sangrento, depois de um tempo de muita luta, aquela estrela vermelha que está lá no centro do Kremlin cairá, e será introduzido no centro de Moscou a imagem do coração imaculado de Maria. Isso é promessa de Deus. É assim que Deus vence, é assim que Deus sempre venceu, e é a palavra dele dizendo para nós, e eu termino, a palavra dele dizendo para nós, e a sua palavra é a verdade. Miqueias capítulo 7, versículo 19, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades, lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó, terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais. Olha o Magnífica aqui, recordando as palavras de Nossa Senhora no Magnífica. Destronou o coração dos soberbos, elevou os humildes, socorreu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia a Abraão e da sua descendência para sempre. O coração imaculado de Maria triunfará. O que Deus fará nos próximos anos é muito grande, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a missa de hoje, a comunhão reparadora, nos 5 primeiros sábados, é justamente para a conversão da Rússia, e as pessoas estão esquecendo disso. É para a conversão da Rússia. Vamos comungar nessa intenção do coração imaculado de Maria, pedindo a conversão da Rússia e a conversão de todas as nações do nosso coração, porque Deus está no controle de tudo, e haverá uma reviravolta. O bem, o amor, a verdade, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da autoridade do seu Senhor, será o presente que Deus vai dar a essa humanidade já ferida, machucada e dilacerada por tanto ódio, guerras e revoluções. Rezemos pelo Brasil. Se o Brasil se converter, será poupado. Se o Brasil não se converter, muita perseguição religiosa, fome e caos, e um possível também conflito civil aqui no Brasil. Não entremos nessas lutas, nessas facções, não entremos nisso, não entremos em partidos, não fiquemos levantando bandeiras dessas coisas. Sejamos católicos, vamos rezar, vamos adorar, vamos trabalhar, e que Nossa Senhora nos livre dos castigos e que venha mais rápido possível o aviso e o milagre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.